Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje começaremos a correção das atividades do PET 3, atividades correspondentes à semana 1. A primeira questão diz o seguinte: Dalton foi considerado o primeiro cientista a fazer proposições sobre a teoria atômica pautado em investigações científicas. Os primeiros atomistas gregos propunham suas ideias embasados por questões filosóficas ao refletir sobre o modelo do átomo. O que significa isso? Significa que, apesar de os gregos antigos já virem discutindo, já virem refletindo filosoficamente a respeito do modelo do átomo, nenhum deles criou uma teoria porque nenhuma das ideias deles foram baseadas em investigações científicas. Então, assim, embora eles refletissem, embora eles pensassem, mas eles não comprovaram cientificamente os seus modelos. Somente a partir de Dalton é que realmente surgiu o primeiro modelo atômico. Sobre o modelo atômico de Dalton, responda: o que significa a palavra átomo? Então, nós vamos pegar ao pé da letra, né? O que significa átomo? A significa negação, quer dizer, é aquilo que não, né? Vou colocar até assim, A significa não, porque indica uma negação. E quando eu falo tomo, ou tomos, né? Tomo significa parte, ou partes. Ou seja, então o que significa a palavra átomo? Significa aquilo que não pode mais ser dividido, que não pode mais dividido em nenhuma outra parte, certo? Então, átomo é a mesma coisa que não divisível, certo? Depois, faça uma representação do modelo atômico de Dalton segundo os postulados estudados. Então, o que falava do modelo de Dalton? Que era uma esfera maciça, não era? Uma partícula esférica, maciça, indivisível, dotada de carga positiva. Então, se a gente fosse visualizar, seria mais ou menos isso daqui. Seria esférico, quando eu digo maciço, porque é todo preenchido, né? Não tem espaços vazios. Uma coisa maciça é uma coisa que não é oca. E ela teria carga positiva. Depois pediu para a gente indicar 3 características desse modelo. Então vamos lá, o que a gente poderia colocar aqui, então, de características para esse modelo? Deixa eu tirar aqui para não fazer bagunça para nós. Então aqui, vamos lá. Primeira característica que a gente poderia colocar era o quê? Ele é esférico, certo? Esférico, maciço e indivisível. Tem mais coisa, vamos colocar tudo. Maciço, indivisível. Indivisível. E indestrutível. Pode ser assim, né? Indestrutível. Então, era uma partícula esférica, maciça, indivisível, indestrutível. Primeira característica. O que a gente pode colocar mais? Que todos os átomos de um mesmo elemento são o quê? São idênticos em suas propriedades, como forma, tamanho, tá errado, né? Faltou um T aqui, tamanho e massa. Ou seja, se eu tiver o mesmo elemento químico, todos eles serão idênticos em todas as suas propriedades. Ou seja, se eu pegar um átomo de carbono
qualquer átomo de carbono sempre vai ser igual, eita, faltou um R aqui, né? Em tamanho, forma e massa, certo? E por último, colocando mais uma propriedade, podemos colocar o quê? Átomos de elementos químicos de elementos diferentes são o quê? Diferentes. São diferentes em suas propriedades, certo? Então, colocamos 3. Na verdade, lá na matéria a gente tem mais alguns, né, que a gente poderia colocar, mas como só pediu 3, deixa eu colocar de vermelhinho para ficar bem destacadinho para vocês. Eu estou fazendo junto com vocês para a gente poder entender direitinho. Então, 3 características importantes. Era uma partícula esférica, maciça, indivisível, indestrutível. Então, ela era redondinho, totalmente preenchido, não podia mais ser dividido e não podia ser destruído, apenas transformado, né? Assim, todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em suas propriedades, como forma, tamanho e massa. Se eu tenho um mesmo átomo, todos eles têm a mesma forma, segundo Dalton. E por último, átomos de elementos diferentes são diferentes em suas propriedades. Então, se eu estou falando de carbono e hidrogênio, suas propriedades são totalmente diferentes. Na número 2, perguntou o seguinte, nos deu um sistema, né? E perguntou quantos átomos diferentes quantos átomos presentes nós temos. Aqui é só a gente contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que a gente vai ter átomos de elementos iguais e átomos de elementos diferentes, mas a quantidade total de átomo é 8, certo? 8 átomos. Átomos diferentes, né? Ou iguais. Qual é o número de elementos que a gente vai ter? Aí, os elementos vai ser de acordo com a cor, não é isso? Então, a gente tem átomos cinza claro e átomos cinza escuro. Então, nós temos 2 tipos de elementos químicos diferentes. Essa bolinha clarinha aqui é um átomo de um elemento químico, e essa bolinha mais escura é um átomo de um outro elemento químico. Então, a gente vai ter ao todo 2 elementos químicos diferentes, certo? Então, vamos lá, 2 elementos. Como é que eu sei que são diferentes? Porque só se são cores diferentes, como a gente falou aqui, são diferentes em suas propriedades. Então, são átomos diferentes. Qual é o número de substâncias? Para eu saber o número de substâncias aqui, eu vou precisar olhar a formação de cada um. Por exemplo, aqui eu tenho 2 átomos iguais formando uma substância. Aqui também tem outros 2 átomos iguais formando outra substância. Então, esse aqui é igual a esse, certo? E nós temos esses 2 aqui, que é um desse tipo e um desse tipo, formando uma outra substância. Então, ao todo, a gente vai ter 3 substâncias diferentes. Então, como é que eu sei que são 3 substâncias diferentes? É só você olhar os átomos aqui, ó. Essa substância é igual a essa, então aqui é o mesmo tipo. Essa substância é diferente dessa. E essa substância aqui também é diferente das duas. Então, eu tenho 1, 2, 3 substâncias diferentes. Quantas moléculas nós temos ao todo? O que é uma molécula? É uma combinação de átomos. Então, quantas combinações de átomos nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, ao todo, a gente vai ter 4 moléculas. Não nos perguntou se são moléculas iguais ou se são moléculas diferentes. Porque, na verdade, vamos ter moléculas iguais e diferentes aqui. Essa molécula é igual a essa. Mas, na verdade, porque são substâncias iguais também, né? Então, a gente vai ter 4 tipos de moléculas. 1 molécula, 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas, certo? Passando para a número 3. A número 3 perguntou o seguinte: qual das alternativas abaixo
contém apenas substâncias simples. O que eu preciso me lembrar? O que é uma substância simples? Substância simples é aquela formada por apenas um único tipo de átomo, por um único tipo de elemento químico, né? Assim, então eu posso ter várias vezes ele, mas tem que ser apenas um tipo. Na primeira questão eu tenho hidrogênio e oxigênio formando água. Então eu tenho dois elementos químicos diferentes. Então isso aqui é uma substância composta. Então a letra A já está fora da nossa continha aqui. A letra B também tem água. Se eu tenho água, hidrogênio e oxigênio, duas substâncias químicas diferentes, dois elementos químicos diferentes. Se são elementos químicos diferentes, a gente tem uma substância composta, certo? Letra C, também de novo, tem água. Hidrogênio é um elemento químico, o oxigênio outro elemento químico. Então, substância formada por dois ou mais tipos de elementos químicos diferentes é uma substância composta. Então, também não é a letra C. Na letra D, a gente tem ouro, uma substância, um único tipo de elemento químico. Ferro, uma substância com um único tipo de elemento químico. Oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio. Ouro é simples, ferro é simples. Oxigênio também é simples, por quê? Todos três são formados pelo mesmo tipo de elemento químico, ou seja, ouro é formado apenas por átomos de ouro, ferro apenas por átomos de ferro, oxigênio apenas por átomos de oxigênio. Então, a resposta certa vai ser a letra D. Vou colocar aqui. Vai ser a letra D. Por que não é a letra E? Eu tenho H2, é o mesmo tipo de elemento químico. Eu tenho Cl2, que também são só átomos de cloro. Mas tenho o NaK, que é sódio e potássio. Então, essa aqui é uma substância composta. Então, vai ser a letra D. Na número 4, perguntou assim: com relação às substâncias H2, O2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e SO8, ou seja, oxigênio, hidrogênio, água, chumbo, gás carbônico ou dióxido de carbono, ozônio, óxido de cálcio e enxofre. Podemos afirmar que são todas substâncias simples? O que é uma substância simples? É aquela formada por apenas um tipo de elemento químico, não é isso? Então, onde que tem apenas um tipo de elemento químico aqui? Em O2, em H2. H2O não é simples, é composto porque tem dois tipos, né? O Pb só tem chumbo, então também é uma substância simples. CO2 é composta porque tem carbono e oxigênio. Ozônio só tem átomos de oxigênio. Óxido de cálcio tem cálcio e oxigênio, são duas espécies químicas distintas. E SO8, que é o enxofre, é apenas átomos de enxofre. Então, perguntou, todas são substâncias simples? Não, está errado. Por quê? Por que está errado? Porque nós vamos ter também algumas substâncias compostas aí na fórmula. Então, essa não está correta. A letra B, somente O2, H2 e O3 são substâncias simples. Não, a gente viu também que o Pb, né, o chumbo, e o SO8, que é o enxofre, também são substâncias simples. Então, essa questãozinha aqui também está incorreta, certo? Todas são substâncias compostas. Não, porque a gente sabe que O2, H2, Pb, O3 e SO8 são simples. Apenas H2O, CO2 e CaO é que são compostas. Somente CO2, CaO e SO8 são substâncias compostas. Não, porque faltou quem? O H2O. Então, essa também está incorreta. Por último, as substâncias O2, H2, Pb, O3 e SO8 são substâncias simples. Resposta correta, não é? Elas são as simples, como a gente já começou a fazer. Aí, na número 5,
Explique qual a diferença entre as seguintes notações científicas: 2O, O2, 2O3 e 3O2. Então, vamos lá. Comecemos a fazer, então. Nós vamos começar com o 2O, certo? Então, 2O. O que significa 2O? Significa que a gente... Vou colocar o O direito aqui. Significa que a gente vai ter 2 átomos de oxigênio, não é isso? Então, 2 átomos de oxigênio. Oxigênio. Então, nós vamos colocar 2 bolinhas. Tomara que eu consiga fazer bonitinho aqui para a gente não fazer passar vergonha, né? Bolinhas, círculos. Não, aqui eu quero um círculo. Então, nós vamos colocar 2 bolinhas aqui. Então, 2 átomos de oxigênio, 1. E vou copiar aqui, né, para ficar mais rápido. E vou colar outra aqui. Colar. Então, o que a gente tem aqui? 2 átomos de oxigênio. Eu vou colorir de vermelhinho para ficar bonitinho, porque a gente faz ele bem bacaninha para vocês visualizarem depois. Deixa eu só preencher minha forma aqui. Então, aqui não, eu quero vermelho. O oxigênio é sempre vermelho. Então, pronto. Fizemos aqui, lembrando que é 2O. Isso aqui é um O, tá, gente? 2O. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio. Cada bolinha dessa aqui é um átomo de oxigênio. Qual que é a outra questão? Vai ser agora O2. Isso aqui agora já não é mais átomo. Isso aqui agora é o que a gente vai ter? A gente vai ter moléculas, né? Então, agora a gente vai ter uma molécula de oxigênio. Na molécula, o que a gente sabe? Que as partículas, elas se ligam, né? Bem bonitinho. Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar igualzinho de lá para ficar bonitinho. Então, aqui, ó, vamos lá. Então, vai ser uma molécula de oxigênio. Então, o que nós vamos ter? Um átomo colado, não é? Bem grudadinho, bem juntinho aqui. Vou até pôr um por cima do outro, assim, ligeiramente, para vocês visualizarem direitinho. Então, aqui a gente vai ter agora uma molécula de oxigênio. Aqui estão separados, tá? Lembrando que aqui eu tenho 2 átomos, cada um no seu lugarzinho aqui, né? Aqui não, aqui eu tenho uma molécula, um átomozinho grudado, né? Ligado no outro átomozinho. A outra que falou é o seguinte, eu vou ter 2, agora 2, O3. Opa! Então, o que a gente tem agora? A gente vai ter, agora a gente vai ter 2 moléculas de uma substância chamada ozônio, certo? Então, como que vai ficar isso aqui? Nós temos 2 moléculas de gás ozônio, que é parente do oxigênio em relação à composição, né? Mas não é a mesma coisa, né? Então, aqui a gente vai ter agora, aqui tem uma molécula de oxigênio, aqui a gente vai ter 2 moléculas de gás ozônio. Então, qual que é a diferença agora? É que porque para o ozônio, eu vou ter 3 átomos, tá vendo? O3. Então, vamos colar as bolinhas, né? Ó, uma. Vamos colocar mais uma. 2. Lembrando que elas estão juntinhas, né? Ligadas uma à outra. 3. Então, o que você percebe aqui? Que eu tenho uma moléculazinha aqui. Aí, vamos fazer mais uma? Porque são 2, não é? Então, mais uma. 2 átomos, né? 3 átomos. Então, formamos, então, aqui outra moléculazinha de ozônio. Então, 2O3. Então, 2 moléculas de gás ozônio. A última questão perguntou o quê? Agora é o contrário. Eu tinha 2O3, agora eu vou ter 3, não é isso? 3O2.
é o inverso, né? Então, o outro era 2O3, agora vai ser 3O2. O que significa 3O2? Que eu vou ter agora 3 moléculas de quem? De gás oxigênio, não é isso? Então, é parecido com o segundo que a gente fez lá em cima, né? Que a gente fez uma molécula de gás oxigênio. Eu vou descer um pouquinho para ficar mais espaçoso para nós aqui. Então, nós vamos colocar agora 3 moléculas de gás oxigênio, certo? Então, como é que é uma molécula de oxigênio? É O2, é uma bolinha coladinha na outra bolinha. Então, vamos copiar, né? Para a gente colar aqui. Pegar, levar para lá, que ele não vai ficar. Então, aqui, ó, uma. Colar outra, 2. Então, formei uma moléculazinha, né, de oxigênio. Vamos formar outra. Tornar, colar. Mais uma. Colar, de novo. 2 moléculas. Vocês façam seus bonitinhos aí no caderno seus, bem pintadinho, tá? Que a gente faz no computador. Podia ficar melhor, mas como eu faço na hora, aí fica meio tortinho, e aí vocês fazem vocês bonitinho. Não tem problema ficar tortinho, não. Aí vamos colar mais um aqui, né, pra gente formar a terceira moléculazinha de gás oxigênio. Então, pronto. Vocês estão vendo a diferença? Ó, 2O, um átomo de oxigênio, outro átomo de oxigênio, que eles estão sozinhos. Quando eu passo a ter molécula, aí tá vendo que juntou? Olha a diferença, esse 2 na frente indica a quantidade de átomos. Esse 2, que a gente chama de coeficiente. Esse 2zinho pequenininho aqui na frente chama-se atomicidade. Ele vai representar quantos átomos daquele elemento estão presentes naquela molécula, tá? Esse valor grande de cima, ele vai indicar quantas moléculas ao todo eu tenho na substância. O número pequenininho de baixo, que fica sempre na frente do elemento, né? Depois do elemento, ele é o número que indica a atomicidade daquela molécula. Ele vai me indicar quantos átomos daquele elemento fazem parte daquela molécula. Então, quando eu falo 2O3, quer dizer o quê? Que eu tenho 2 vezes a molécula de ozônio. O que é o ozônio? Por que significa O3? Significa que eu vou ter 3 átomos de oxigênio formando a molécula de gás ozônio. A mesma coisa aqui, 3O2. Quer dizer o quê? Que eu vou ter 3 moléculas de gás oxigênio. Então, o que é o O2? Quer dizer que cada molécula de oxigênio é formada por 2 átomos de oxigênio. Então, vamos relembrar. Esse númerozinho aqui da frente chama-se atomicidade, o pequenininho, e ele vai indicar quantos átomos formam a molécula. Esse número grandão aqui da frente chama-se coeficiente, ele vai indicar quantas moléculas a gente vai ter na fórmula, certinho? Então, fechamos aqui a nossa correção. Nossa matéria é muito fácil, né? Espero que todo mundo tenha entendido direitinho. E aí, qualquer dúvida, a gente se coloca à disposição de vocês, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.